Tudo começa na cadeia, quando Regina fala para Renata que em breve aquela tristeza nos olhos dela vai desaparecer, e Renata diz que pode até parecer besteira, mas sente que é verdade o que ela acabou de dizer, e Regina fica emocionada. Na Bonita, Carlos está preparando uma substância e conversando com Lázaro, quando de repente a mistura cai nas mãos dele e Lázaro fica nervoso e leva ele para casa. Por outro lado, Adriana recebe uma ligação, e Matias pergunta quem é, e ela fala que é César, mas que não vai atender, e ele pergunta se ela tem certeza, e Adriana diz que sim. De volta à fazenda, Manuela coloca um remédio caseiro nas mãos de Carlos, e fala que aquilo é só para aliviar, mas que ele terá que ir no consultório ver a doutora, e então Lázaro fala que agora mesmo vai levar ele. Matilde fala que também vai, mas antes diz que isso deve ter acontecido por causa de sua maldição, porque é muita coincidência que Carlos tenha sofrido 2 acidentes em tão pouco tempo. Mas ele fala que isso foi por acaso, e Manuela concorda e pede para ela parar de falar isso. E nesse meio tempo, César está nervoso e dizendo para Benjamin e Julieta que Adriana não atende a ligação dele. E em seguida ela retorna dizendo que não atendeu porque está no julgamento de Josefina. E então César pergunta por que ela não avisou a ele para ir também. Adriana fala que não pensou nisso. E então César fica com raiva e fala que ela quer ficar perto de Matias, porque ele deve estar lá. E Adriana fala que ele está sim, mas porque Josefina tentou matar o pai dele. César continua furioso, e nisso o pessoal é chamado de novo para a sala. E Adriana fala que agora não pode ficar ouvindo crises de ciúmes, e então desliga. No hospital, Roberta chega com várias bolsas e fala para Gonçalo que ela resolveu comprar umas roupas para ele, porque ele sempre gostou de andar bem vestido, e essa é a forma dela retribuir tudo que ele já fez por ela. E enquanto isso, Benjamin se aproxima de César e pergunta o que está acontecendo. E ele diz que o pai não entende, mas depois explica que Adriana namorou Matias, e que ele não suporta imaginar que os dois estão juntos. Julieta fala que eles optaram por deixar mais pessoas da família, e César diz que sim, mas que jamais imaginou sentir tantos ciúmes, e então Benjamin fala para ele ir tomar um banho para relaxar, e então César vai. Julieta fala que jamais imaginou que César era tão ciumento, e Benjamin acha que isso faz parte do gênio dele, e então pergunta se Julieta pode chamar Adriana, e ela pergunta para que e Benjamin fala que precisa conversar com ela. Na Cruz de Amor, Augusto lê um livro explicando como uma pessoa pode voltar a sentir emoções que lhe causaram sofrimento, e então fala que já sabe como vai afastar Renata de Jerônimo, e então resolve ligar para Roberta. Ela atende e fala que está surpresa com a ligação dele, e então Augusto pergunta se ela sabe qual o perfume que Jerônimo usa. E Roberta acha engraçado e diz que não, e pergunta se ele quer dar de presente para Jerônimo, e Augusto diz que não, mas manda ela descobrir, e Roberta quer saber para quê. E então ele pergunta se ela quer Jerônimo e Renata separados, e Roberta diz que sim, e então ele manda ela descobrir logo, e então desliga. No hospital, Constanza e Honório estão com Gonçalo. E então conversam sobre a forma que Josefina estava, e Constanza fala que a única coisa que a conforta é que essa mulher vai passar muito tempo na cadeia. E Honório diz que isso é o que conforta a todos. Em seguida, Gonçalo abre os olhos e Constanza fica surpresa, e então Honório fala para ela conversar com ele, porque o médico mandou estimulá-lo.
E então ela começa a falar que eles eram os melhores irmãos que alguém poderia ter. E Gonçalo levanta a mão para colocar no rosto dela. E eles ficam felizes que ele já está reagindo. Por outro lado, Benjamin pergunta para Julieta se Matias é o namorado de Adriana. E ela fala que sim. E explica que quando Adriana terminou com César, ele desmaiou e não se lembra de nada da conversa, e então segue acreditando que eles estão juntos. Benjamin fala que isso é muito preocupante, porque o médico disse que eles precisam evitar que César se estresse, e então pede para Julieta conversar com eles, e ela agradece pela confiança, e diz que vai fazer isso sim. No consultório, Lázaro e Matilde estão esperando por Carlos, que aparece em seguida com Marina, que fala para ele continuar com curativos, e comenta que o remédio que Manuela colocou fez muito bem. E então Lázaro fala que quando Matilde era pequena, não tinha nada que abaixasse a temperatura dela, e então Manuela fez um remédio caseiro e foi ótimo. Marina fala que existem muitas plantas medicinais, e em seguida fala para Carlos usar luva de proteção quando for mexer com essas coisas, e ele diz que tudo bem, e Matilde pergunta se foi muito grave, e Marina fala que sim, mas que vai passar uns remédios para ele tomar. Enquanto isso, Ezequiel e Alzira tomam café juntos, e ele a elogia e fala que tudo está uma delícia, e em seguida comenta sobre Augusto, e que ele estava perguntando muitas coisas sobre o casamento, e acha que ele pode acabar aprontando alguma, porque está muito apaixonado por Renata. Alzira fala para ele tentar descobrir se Renata vai para o casamento. E Ezequiel diz que vai fazer isso, e fala de novo que acha que seu patrão pode tentar alguma coisa. Na Bonita, Manuela conversa com Hermínia e Karina, e fala que a mão direita de Carlos foi a mais prejudicada, e Karina diz que não entende o porquê ele não estava com luva de segurança, e Manuela fala que foi um acidente, assim como pode acontecer com qualquer um. Hermínia comenta que isso é normal com os noivos de Matilde, e que eles sempre morrem por causa de sua maldição. E nisso a mãe de Carlos chega e pergunta que história é essa, e então Manuela fala que não sabia que ela estava por ali, e ela diz que não mesmo, e quer saber agora mesmo a verdade sobre Matilde. Na cadeia, o promotor fala que Josefina também está sendo acusada de tentar contra a vida de Gonçalo Monterrúbio, e então pergunta o que ela tem a dizer sobre isso, e ela fica em silêncio. E então o advogado pede 1 minuto para conversar com sua cliente. Ele fala que Josefina precisa responder algo, e então ela fala que seu nome é Regina, e que aquela mulher roubou sua filha e também Roberto. E pede para Regina devolver sua menina. E então Renata pergunta para Jerônimo se sua mãe está ficando louca, e ele diz que não acha. E então as autoridades encerram a sessão e falam que Josefina terá que ser levada para a ala psiquiátrica para fazer os exames. De volta ao consultório, Matilde pergunta para Marina se a situação de Carlos está grave, e ela diz que uma parte da mão direita dele foi mais afetada, e que vai demorar um pouco mais para melhorar. Matilde se sente culpada e então fala para Carlos que é melhor eles terminarem até ela ficar bem, mas Carlos diz que não, e Lázaro fala para ela parar de falar nessa história de maldição. E então Marina pergunta o que é isso. Matilde explica que todos os homens que se apaixonam por ela acabam mal, e então Marina fala para ela não acreditar nessas coisas, e que ela está preocupada demais com coisas que não estão no controle dela, porque acidentes podem acontecer com qualquer um. E na cruz de amor Ezequiel está com Augusto, que pergunta se ele tem certeza que aquele é o sarmento que ele pediu,
E Ezequiel diz que sim. E Augusto fala que está um pouco diferente, mas também diz que ainda estão muitos pequenos para saber. E nisso Ezequiel pergunta se ele é muito valioso. E Augusto garante que sim, e que vai ganhar muito dinheiro no exterior. E Ezequiel diz que isso deve custar uma fortuna. E então Augusto diz que vale a pena, e que sempre consegue o que quer. Do lado de fora da cadeia todos estão saindo, e então Inês comenta que Josefina agora diz que é Regina, e ela fala que não acredita que ela está louca, e Renata diz que também não, porque quando foi visitá-la ela estava completamente bem. E então Regina comenta que ela não disse que tinha ido visitar Josefina, e Renata fala que foi confrontá-la. Jerônimo fala que agora eles precisam esperar o resultado dos exames, e então Inês fala que vai precisar ir para casa, porque não quer deixar Andrezinho sozinho, e então se despede, e Matias fala que ele e Adriana vão para a empresa, e depois para o hospital e saem, e nisso Jerônimo fica com Renata e Regina, e resolvem ir logo ver Gonçalo. Por outro lado, Matias recebe uma ligação de Julieta, dizendo que tem urgência em falar com ele e Adriana sobre César, e Matias explica que eles estão indo para a empresa, e Julieta diz que precisa muito falar com eles, e então Matias pergunta a opinião de Adriana. E ela fala para ela ir à empresa, e então Julieta diz que vai até lá. E quando eles desligam, Adriana pergunta o que ela quer, e Matias diz que chegando lá eles verão. Na cadeia, o advogado da família fala para o delegado que Josefina está fingindo, e que é muito inteligente, mas o advogado dela fala que sua cliente está mal da cabeça, e que precisa passar por exames, e então o delegado fala para eles ficarem tranquilos, porque a justiça será feita. No hospital, Constanza e Honório vão até a recepção e não encontram Roberta. E então ela chega e eles reclamam que ela poderia ter ficado com seu pai nesse tempo que eles estavam fora. E ela garante que estava, mas que ele dormiu e ela foi até a cafeteria. Eles falam que não acreditam e então Roberta pergunta se eles viram os presentes no quarto, e fala que foi ela que comprou, para seu pai se sentir melhor, e então Constanza fala que pensou que tinha sido Renata e Regina, e Roberta fala que eles sempre pensam mal dela, e então vai embora. Constanza fala para Honório que acha que eles pegaram pesado, mas ele diz que não, e em seguida o celular dele toca e ele atende. E é a Adriana dizendo que mais tarde eles vão para o hospital. E então Honório pergunta qual foi o veredito de Fina, e ela conta que ela vai passar por exames psiquiátricos. Honório fica chocado e desliga, e então Constanza diz que não está acreditando que depois desses crimes todos ela vai sair como louca, e Honório diz que é isso que parece, mas Constanza fala que isso é inadmissível. Na empresa, Adriana e Matias chegam e encontram com Julieta, e Adriana chama eles para irem à sala e conversarem, e Julieta fala que foi ali a pedido do pai de César, e Matias pergunta o porquê, e ela fala que é sobre o amor que ele sente por Adriana, e o estresse que Matias causa nele. E então resolveu propor algo, e então Matias chama elas para irem à sua sala. No hospital, Renata, Regina e Jerônimo chegam e encontram com Honório e Constanza, que contam que já sabem da sentença de Fina, e que isso é um absurdo, e nisso Roberta chega e fica escutando Renata falar que sua mãe agora está saindo como louca. E então Roberta pensa que Fina sempre arruma um jeito de sair bem em seus planos. Ela se aproxima e fala que independente do que acontecer ela vai continuar presa, e que o importante é ela pagar por tudo que fez, e Renata concorda dizendo que espera que a justiça seja feita.
Na cadeia, Branca olha Josefina do outro lado, e então ela se aproxima e fala que já começou a encenar, e então diz que agora precisa da ajuda dela porque já passou por isso. E então Branca fala que ela precisa atuar muito bem, e que ela precisa convencer que quando cometer os crimes, achava que era Regina, e que só estava tentando recuperar sua filha e seu marido. E então Josefina fala que já entendeu tudo, e que vai fazer perfeitamente. De volta à empresa, Julieta explica para Adriana e Matias que a ideia dela é que ela e Matias podem passar por namorados para César não se incomodar com a aproximação deles, e assim achar que Matias é comprometido. E então Adriana fala que não gosta da ideia, mas precisa admitir que é o ideal, e então pergunta a opinião de Matias, e ele fala que não gosta de mentiras, mas vai aceitar, e espera que isso não acabe mal na Bonita. Carlos chega com Matilde e Lázaro, e então cumprimenta a mãe, e fala que aconteceu um pequeno acidente com as mãos deles, e ela fala que é por causa da maldição de Matilde. Carlos fala para ela não dizer besteiras, e então Lázaro fala que é melhor ele e Matilde deixarem os dois conversarem, e então saem, e nisso Carlos fala para sua mãe não dizer essas coisas, e ela diz que já sabe que não é o primeiro acidente que acontece com ele desde que se envolveu com essa garota, mas Carlos fala que são só casualidades, e que ele vai correr o risco que for por amor a Matilde, e não quer que a mãe fale mais sobre isso, e então ela diz que tudo bem, e nisso, Matias está chorando e dizendo que prefere morrer do que acontecer algo com Carlos, e então Lázaro chega e consola a irmã, e ela diz que o ama muito, e que não quer que nada aconteça com ele, mas Lázaro fala para ela ficar tranquila. Por outro lado, Adriana chega na casa de César e ele chama seu pai para conhecer ela, e então apresenta os dois, e Benjamin pergunta se ela realmente é só namorada dele e de mais ninguém, e Adriana garante que sim. César fala que vai fazer algo para eles tomarem, e então vai até a cozinha, e Adriana fala para Benjamin que Julieta já conversou com eles, e que ela vai fingir ser namorada de César, e Julieta de Matias, para César não se estressar quando eles estiverem juntos. E então Benjamin agradece o carinho deles com seu filho. E nesse meio tempo, Álvaro está atendendo um paciente. E então o homem paga ele e deseja que ele fique ali por muito tempo. E então vai embora, e nisso ele recebe um telefonema. E é Leôncio, contando que estava conversando com Matilde, e que ela disse que Carina é viúva, mas não é. Álvaro fica nervoso e pede para ele repetir, e então Leôncio fala de novo. E Álvaro fica furioso e então desliga e fala que Carina já deve saber que ele está vivo, e mesmo sabendo vai se casar, e então revoltado fala que ela é uma maldita. Na Bonita, Lázaro está na cozinha conversando com Carina e Manuela, quando escutam um grito de Carlos e vão até a sala para ver o que está acontecendo, e nisso Matilde e a sogra estão disputando para ver quem vai dar comida na boca de Carlos, mas ele se recusa e fala para elas pararem de tratar ele como um bebê, e pede para Lázaro cortar a carne para ele. Lázaro aceita e então Carlos fala que a vida vai seguir normalmente, e então sua mãe fala que vai voltar para casa, e ele diz que tudo bem, e não quer que as duas fiquem brigando por causa dele. Na cadeia, Josefina está falando que agora precisa atuar como se fosse Regina, e então uma detenta chega e fala que já sabe que ela está fingindo, e diz que mesmo que ela for para a ala psiquiátrica, garante que vai mandar Fina para outro mundo, e então a carcereira chega e manda a outra ir para sua cela. Josefina agradece, mas ela fala que só vai continuar protegendo ela se der dinheiro,
e Josefina garante que vai arrumar em breve. Então ela sai e Fina fala que ela é uma tonta se acha que ela vai dar dinheiro, e garante que em breve vai embora dali. De volta ao hospital, Renata fala para Jerônimo que vai se despedir de seu pai, e então Constanza e Honório falam que vão embora, e nisso Matias chega e cumprimenta eles, e pergunta se seu pai evoluiu, mas Roberta diz que não. E nisso Renata vai com os tios, e Jerônimo senta e diz que está exausto, e Roberta fica olhando os dois. No quarto, Renata está com Regina e Gonçalo, e fala que vai embora porque naquele momento ela não é uma boa companhia, e então Regina pergunta o porquê ela está dizendo aquilo, e fala que Renata é ótima, mas ela diz que está estranha. Regina fala que ela é muito amada, e que foi também por seu pai, por mais que não tenha conhecido ele. E então mostra uma foto de Roberto com Regina e fala que ela pode ficar para ir se acostumando, porque ele foi um bom homem. Renata olha a foto e fala que sim, que seu pai foi um bom homem, e diz que adoraria ter conhecido e vivido com ele. E então Gonçalo desperta e fala que o pai dela é ele, e então elas ficam assustadas. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.